Olá, sou Vitor Chivitarese, aqui do Beta Project, e continuando aquele nosso primeiro vídeo que nós fizemos sobre, para você que quer fazer uma linhagem de beta, quer começar a trabalhar, fazer algumas coisas com o beta, o que você deve fazer, como proceder, o que observar. Então, de maneira geral é isso, tá? Então vamos lá. Nós vimos no primeiro vídeo, cores, que ouvia cores, tonalidades e opacidade. A tudo isso eu juntei e chamei cores. Tá. Isso vimos no primeiro vídeo. E vimos também a parte de distribuição de cores. Eu posso ter sólidos, bicolores e multicoloridos e as subdivisões deles, especiais, comuns e instáveis. E vimos também o modo de atuação desses genes responsáveis pelas distribuições de cores. Eles não se preocupam com as cores em si, e sim como elas aparecem no fenótipo. É como se fosse, as cores são as paletas de cores. Eu vou usar vermelho, azul, sei lá, várias cores. Tá? Vou ter isso de opacidade e tal. As distribuições de cores é como se fosse o pincel do pintor. Ele molha aqui, passa na tela em várias posições. Tá? Então, e mais, no modo de atuação, é o matizado de cores, o espalhamento da iridescência, o espalhamento de pigmentação, infelizmente, marmorização e perda de vermelho. E nós temos que ter sempre em mente o seguinte: cores, distribuições de cores, e no nosso trabalho genético que a gente quer fazer, e que é o objetivo desse segundo vídeo, nós vamos falar sobre os formatos. Vamos lá. Nós podemos ter o beta como um placar ou um long fin, ou é um ou é outro. Placar, nadadeiras curtas, long fin, nadadeiras longas. Temos também aí no meio agora os que eles chamam de placar big caudal, quer dizer, placar com caudal grande, tá? Mas nós temos esses dois grupos bem definidos, placar ou long fin. Nós temos single tail ou double tail. Single tail, eu tenho um único lóbulo caudal, tá vendo? E o double tail, eu tenho dois lóbulos caudais, tá? Nós temos os crown tail e não crown tail. O que é isso? Crown tail, olha para minha mão. Aqui eu tenho o antebraço, aqui eu tenho o punho, aqui eu tenho o pano, aqui eu seria a nadadeira toda, a caudal. Mas são todas as nadadeiras, dorsal e anal também. Aqui eu tenho o pano caudal e aqui eu tenho o que a gente chama de espigão. A relação pano caudal e espigão é um ponto importante a gente que observa e estuda os crown tail. Por isso que eu estou dando um tratamento nele à parte. Esse pano caudal ele pode ser maior, a relação pano caudal, tipo 2 vezes o espigão, ou eu posso ter o pano caudal bem pequenininho, bem próximo do pedúnculo caudal, que seria o meu punho. Então, os espigões enormes, parecendo um garfo, um troço horrível, mas também seria um crown tail. É uma questão de estética só, né? Então, crown tail seria isso, olha lá, olha o crown tail aí. E vamos falar agora sobre os não crown tail. Imagina eu pegar a minha mão e eu boto aqui dentro de um saco plástico. Eu teria isso. Ou seja, as nadadeiras de um crown tail ou de um não crown tail, betas logicamente do mesmo tamanho, e ambos, por exemplo, long fin, como é o caso, elas teriam um tamanho aproximado igual. É uma ilusão pensar que o crown tail tem uma nadadeira menor que os não crown tail. Tá. Formato da caudal. Opa, Vitor, mas o crown tail não é um formato? É um formato de caudal, sim. Mas, para eu ter a oportunidade de falar para vocês especificamente sobre o crown tail, eu deixei ele à parte sem perda de conteúdo.
Formato da caudal. Nós temos dois grandes grupos, o antigo e os em delta, que tem a caudal em delta. Abertura da caudal, né, em delta. O antigo, nós temos os Veltail, que são aqueles betas antigos, que tinha aquela nadadeira até uns em forma de rabo de cavalo. Tá? Ele é um beta assimétrico. Você repara que ele tem a nadadeira tombada para um lado. E temos os arredondados. Peguei um betinha meu antigo, nos meus estudos sobre... Quando eu estava estudando o comportamento da opacidade desse traço, entre aspas, branco, né? É um beta antiguinho meu, eu não estou me preocupei, só vi essa foto e mostrando que os raios externos da caudal, eles são encurvados para fora do beta, tá vendo? No formato de uma ventarola. É o primeiro beta dos que a gente tem, no caso aí, ele é um Longfin. É o primeiro beta que apresenta uma certa simetria, tá, em relação ao meio dele. Tá. E tem agora os em delta. Os super delta, olha a abertura dele, tá vendo? Olha lá, a abertura dele. Eu temos os Half Moon, aqui. Os raios caudais externos estão praticamente em linha, tá vendo? E os Over Half Moon, tá aqui, ó. Os raios caudais externos, eles apontam para o lado da cabeça do beta, para frente do beta. Tá? Nós temos a superfície caudal. Esse é um ponto em que eu, aqui, do Beta Project, introduzi para dar para diferenciar, né, o tratamento. Olha só. A superfície caudal plana parece uma vela de barco, ele não tem quase dobra. Não tem nenhuma dobra, praticamente. E temos os com dobra, que é o Rose Tail, aqui para esse amarelo manga, olha que coisa linda. Todo parece uma cortina cheia de dobra, tá? E os Feather Tail, que também não deixam de ser um Rose Tail. Mas o Feather Tail, por que eu separo ele, dou um tratamento à parte nele? Por causa dessa borda caudal, olha que coisa linda. Tá? Elas parecem uma ponta de pena de ave. Daí o nome feather, né? Que é em inglês, pena, entendeu? Ambos os tipos, o Rose Tail e o Feather Tail, eles têm muita, que é a ramificação, muita inervação na caudal. Olha lá, pode ser 2R, 4R, 8R, uns dizem 16, etc. Então, mas 2R, 4R e 8R, comprovados. Aqui eu tenho um celofane, tá vendo? Tem um pedúnculo caudal dele, tem o raio primário abrindo em dois secundários, tá vendo? Cada raio primário abrindo em dois secundários. E terminando na borda da caudal, cada um em 2 pontos, é um 2R. O 4R seria isso aqui, ó, borda da caudal, pedúnculo caudal, ó, abre em 2 secundários, cada pedúnculo, cada raio primário, e cada secundário abre em 2 terciários, tá vendo? Então, olha lá. Cada primário, ele termina, olha lá, em 4 pontos. Então, ele é um 4R. E assim diante. Quanto mais dobras no pano, mais ramificação você vai ter. Tá? Os gigantes. Nos gigantes, nós temos que observar 3 coisas. O comprimento dele, da boca até o meio da caudal. Primeiro. Segundo é a massa corporal. Ele não pode ser um macarrão. Ele tem que ter massa corporal. E terceiro, o formato. Olha lá. Olha esse carinha aí. Você repara que, comparado com o comum, ambos placares, no caso, se repara, ele, de comprimento, ele é praticamente 1,5 a 2, um beta comum, tá? E mais, 2 vezes a 2,5 vezes a massa corporal. E olha o formato da cabeça dele, tá vendo? Desse aí, ele tem um formato de rinoceronte, tá? Lembra aquela cabeça do rinoceronte?
o certo seria o melhor, que hoje nós temos muito bons gigantes do ponto de vista de formato, excelente. A cabeça já se aproximando muito do nosso beta domésticos. Vamos ver lá o primeiro filme, vocês vão entender. O beta, que é uma mistura de muita coisa e tal. As peitorais. Eu tenho 3 tipos de peitoral. Tem a normal, aquelas, né, normais. Eu tenho os Dumbo. Olha lá. Ele vai. Você divide o corpo do beta do pedúnculo caudal até a base do opérculo dele. Divide em 3 partes. Se a peitoral ela for logicamente maior que a normal e passar ou atingir um pouquinho, 1/3 ou passar pouca coisa, eu tenho um Dumbo. E temos os Big Ear. Olha lá. A peitoral dele, ela passa bastante, quase chegando à metade do corpo do beta, ou uns até são enormes, são totalmente desproporcionais, mas tem gente que gosta. E finalmente nós temos o terceiro grupo, o último grupo de traço genético que eu posso mexer no formato. São as máscaras, por exemplo. As máscaras, eu tenho o beta sem máscara, que é dos antigos, olha lá. A cabeça dele, do opérculo para frente, até a boca, ela não tem a mesma cor do resto do corpo. Os antigos, por exemplo, um azul royal antigo, ele teria a cabeça preta e do opérculo para trás azul. Eu tenho as máscaras parciais, que são esses aí, ó. Olha esse beta aí, um Yellow Dragon, não fechando a cara toda. Partial Mask, né? E temos os máscara total, ou Full Mask. Ele não deixa dúvida, a cor dele é uma só, no corpo todo, incluindo a cara, a boca e tal. Muito bem, então essa montoeira de ponta aí é o que você vai ter que observar, o que você vai ter que escolher quando você mexer com o formato. Então nós temos, vamos lá, vamos dar uma ajeitadinha nisso aqui. Cores, olha lá, tá vendo? Formatos e as distribuições de cores. Aqui eu dei uma mexida nela só para compactar. Distribuição, sólido, bicolor ou multicoloridos especiais. Por quê? Como nós estamos falando em fazer linhagem, fazer um trabalho genético, o beta multicolorido comum, ele tem uma cor qualquer que você não tem como, às vezes, dar uma continuidade nela. Ela aconteceu, ela apareceu. Tá? E os multicoloridos instáveis, eles não servem para a gente trabalhar numa linhagem séria, correta, que você possa progredir nela e mantê-la, por causa você tem outro item lá, nunca ocorrer marmorização, que é o mármore, né, o gene chamado mármore, marble, ou perda de vermelho, chamado red loss. Tá? Os multicoloridos instáveis, Fancy, Wanda, Koi, Galaxy, todos esses caras, Black Mamba, e vai por aí afora. Todos eles têm marmorização e ou perda de vermelho. Tá? Então, eles vão mudando com o tempo, eles vão se alterando com o tempo. Tá? Então, do ponto de vista de uma linhagem de beta, esquece. Mas, então, Vitor, mas é muita coisa, como é que eu vou fazer para mexer tudo isso? Calma, vamos ver lá. Olha só. Essa montoeira de coisa aí, que eu passei essa elipse vermelha em volta, você tem como, dentre limites, é claro, tudo dentro de certos limites, você tem como, antes de fazer o cruzamento, você olhando os seus betas e tudo mais, você tem como prever o que vai acontecer. Tá? Aqui também, ó, dos formatos de tudo que nós vimos, só no que diz respeito a se ele vai ser placar, long fin, single tail ou double tail.
O resto você não tem como prever por modelagem. Mas então como é que eu vou trabalhar? Calma. Observar. Vamos falar sobre isso. E na parte de distribuição de cores também. Os genes responsáveis por distribuir as cores no fenótipo, você os conhece, mas você não tem um domínio sobre eles. Tá? Só o histórico de um determinado trabalho é que vai te apontar para alguma coisa. Tá? Mas vamos falar sobre isso também. E sempre, nunca ocorrer marmorização à perda de vermelho. Se ocorrer marmorização à perda de vermelho, para o trabalho ali, dá um passo atrás, busca uma outra matriz com um outro parceiro que esteja fazendo um trabalho que seja condizente com o teu, que não tenha marmorização ou perda de vermelho, para você poder continuar o seu trabalho. Então vamos lá. Então, primeira observação é essa. Segunda, saber identificar a característica presente no fenótipo. Como assim, Vitor? Vou dar um exemplo. Puxa vida, eu quero fazer betas brancos. Ah, você quer fazer beta branco? Quero. Então, se você quer fazer beta branco, você tem que utilizar uma linhagem iridescente. O que é isso, Vitor? Vai lá no primeiro vídeo para ver, mas eu vou dar um spoiler aqui para você não perder tempo. Você tem, por exemplo, betas que são azuis-aços. Azul-aço. É um azul-aço, é um steel blue. Bem clarinho. E que tenha bastante opacidade sobre ele, você vai começar a fazer um trabalho com os betas brancos, por exemplo. Mas pode pegar um copper também. E você também pode fazer um trabalho buscando um beta branco. Então você tem que identificar, cara, você não pode pegar um beta vermelho ou um beta amarelo. Porque tem que ser um beta iridescente, não pode ser um beta pigmentado. Então você tem que identificar a característica. Outra coisa, você tem que saber, sim, genética do beta. O que pode ser feito com o que. Mas, estou dizendo, você tem que identificar a característica. Pô, esse beta é vermelho? Então não me interessa. Esse beta é azul? Opa, mas esse azul aí, olha só o que vem por trás disso. Mas esse azul, ele é um azul claro ou é um azul escuro? Se ele é um azul claro, ótimo, é um blonde. Azul escuro já não recomendo, mas um azul claro sim. E com bastante opacidade. Então você tem que saber graduar, você tem que saber ver. Então, identificar a característica e avaliar a intensidade da ação dessa característica. No caso, o opaco. Pô, esse azul mas ele tem pouca opacidade. De repente você vai pegar um azul com uma opacidade mais forte, mais empoeirado, branco, esbranquiçado, né? Para trabalhar. E aumentar com o passar do tempo. Essas duas características, dentro da modelagem, ela vai te dar um genótipo teórico. Não vou explicar aqui vocês o que eu estou falando. Esse genótipo é um conjunto de siglas que a gente bota dentro da modelagem para que você possa trabalhar com ela e prever o que vai acontecer se aquela fêmea que você quer ou aquele macho que você está querendo, eles vão te servir para o teu trabalho. Ou o que é que eu devo buscar fora para ficar junto com esse meu macho, essa minha fêmea que eu tenho, para obter o que eu desejo. Mas um pouco à frente vamos explicar isso melhor. Mas aí você define o genótipo. Tá. Vamos lá. Vamos treinar a nossa visão. Eu tenho esse beta aí. Ele é o quê? Ele é um vermelho cereja? É um vermelho cereja. É um vermelho claro. Também concordo, é um vermelho claro. Ele não possui infiltração. Opa. Ele tem infiltração sim, Vitor. Olha lá. Olha a caudal dele cheia de riscos, meio azuladinhos, tá vendo?
E o corpo dele, você vê que no corpo dele eu tenho umas escamas que elas são meio, parece que mais grossas que as outras, dando a impressão. Isso é uma infiltração. Ele era para não ter, ele era para ser todo vermelho. Realmente, eu avaliei errado, eu não vi essa. Fiz de propósito para a gente poder suscitar essa discussão. É caudal dupla? Ah, não. Ele só tem, olha, a caudal dele é uma só. Eu te dou 2 motivos para te dizer que ele é um caudal dupla. 2. Dando spoiler para você. Aquelas dorsais, aquela dorsal que você está vendo ali, com um pedúnculo dorsal largo, é uma característica de caudal duplo. E outra coisa, ele tem 2 lóbulos, sim. Olha no meio ali, bem no meio dele, você vê uma entradinha, parece uma entrada de um coração, assim, tá vendo? São os 2 lóbulos, eles estão colados, mas são 2 lóbulos. Faz o curso de genética lá, você vai ter muitas dicas de observar o traço. Mesmo que ele tivesse uma única caudal, um único lóbulo caudal, ele com uma dorsal não tão grande quanto essa, mas um pouco mais larga, um pedúnculo dorsal mais largo que o comum, já é um indicativo que ele tem uma genética de double tail. Tá lá. Então ele é um caudal duplo assim. É um super delta. A abertura tá. Super delta. É borda lisa. Vitor, tô achando que tá meio denteado essa bordazinha dele. Olha para tua mão. Ele tem esses espigões? Não. Então ele não é um crown tail. Qualquer beta, mesmo o mais liso que ele apareça, quando você bota uma lupa em volta das nadadeiras dele, você vê um denteadozinho. Isso é normal. É considerado um borda lisa. É caudal longo? Ele é um caudal longo. Tá. Tem pano caudal com dobra? Médio. Mas ele é um 4R, um 4R, né? Um 4R, sim. Dá para ver entre os. Dá para contar na beirada mais ou menos uns 4R. Repara que você tem que saber ver. Você tem que treinar seu olho. Você tem que treinar seu olho para isso. Entendeu? Importante isso. É um full mask. A cabeça dele está toda tomada. É um full mask. Então você repara que quando você analisa um beta, tem muito de subjetividade. Eu posso achar de um jeito, você pode achar de outro. Lógico que há coisas que não. Por exemplo, se ele é um beta com 2 lóbulos caudais bem desenhados, você não pode dizer que ele é um caudal simples, né? Então, mas tem muito de subjetividade. Tudo aquilo que nós avaliamos ou atribuímos a alguma coisa, né, pode ser que seja sim fruto de subjetividade. Vamos lá. Então, o que nós vimos? Aqui eu estou fechando agora esse vídeo com o primeiro. Olha só. Vamos lá. O que vimos? O nosso beta domésticos, ele é composto de várias espécies distintas de betas. Splendens, Imbelis, Magdina, o Siam orientalis, o Bellica, o Cimorum. Tá. Isso aqui do gênero beta. Eu tenho aqui, inclusive, 2 grupos distintos, o grupo Splendens e o grupo Bellica. O grupo Bellica, ele contribuiu para os gigantes, mais precisamente o Cimorum. Tá. Mas além do gênero beta, olha só, eu tenho o Trichopsis vittata, o Macropodus opercularis e o Macropodus ocellatus. O que é isso? O Trichopsis vittata é muito antigo, deve ter mais de 100 e tantos anos, que o Trichopsis vittata entrou no beta domésticos para introduzir os genes ligados às caudais longas. Não ao formato das caudais. A possibilidade da caudal ficar longa no beta.
que o beta, na natureza, todos eles são placar, nadadeira curta. Então, o Trichopsis vittata entrou para isso. Mais recentemente, o Macropodus opercularis e o Macropodus ocellatus também entraram. Mais precisamente, nesse cruzamento, o gênero beta, ou beta doméstico, o beta doméstico, não lucrou muito com isso, não. Quem lucrou mais foi os macropódos, entre aspas, né, que já é um cruzamento, é um híbrido, né, que herdaram cores do nosso beta doméstico. Mas, de qualquer maneira, esses caras são do gênero macropódos, que também entraram na composição do beta doméstico. Olha isso. Esses dois gêneros, o beta e o macropódos, pertencem à família Osphronemidae. Você que só quer fazer cruzar beta, não esquenta a cabeça com isso aí, não. Como eu tenho que fazer um trabalho que atenda a públicos diversos, há pessoas que estão interessadas em saber com o que vão trabalhar. Então, não esquenta não, mas há pessoas que vão esquentar com isso, que é interessante. Então, o nosso beta doméstico, se você repara que o nosso beta, entre aspas, ele não está no gênero beta. Ele é uma mistura de tudo, vai reparando. Então, mas de qualquer maneira, a gente chama de beta domésticos. Ele é um híbrido viável e fértil. O que é isso? Híbrido viável. Está vivo, ele nasce vivo e continua vivo. E no nosso caso, ele é fértil. Ele poderia ser um híbrido que nasce vivo e continua vivo, e ele é infértil, como é o caso, por exemplo, da mula, do burro e do bardoto. No cruzamento da égua com o jumento, nós temos a mula e o burro. No cruzamento do cavalo com a jumenta, eu tenho o bardoto. Todos esses três carinhas aqui, eles são inférteis. Tá bom, vamos continuar. Nós vimos cores, elas podem ser pigmentadas ou iridescentes. As tonalidades, elas agem sobre todas as cores, quer dizer, mais escuro, mais claro, né? A quantidade de pigmento preto misturado a essas cores. Temos as opacidades, atuando somente sobre as cores iridescentes. Sobre tudo isso aqui, nós temos as distribuições de cores, aqueles genes que vão mexer com isso daí e botar no fenótipo, definir no fenótipo onde vão ficar e como se apresentar. Temos os formatos, que juntamente com as distribuições de cores e as cores, formam, isso tudo comandado por genes, é lógico, formam o que nós chamamos de fenótipo. Que como eles são comandados por genes, eu tenho uma parte do fenótipo que está definida pelo DNA, que é concebido, que é formado no momento da fecundação do ovócito com o espermatozoide, fez o ovo, não é ovo, é ovo. Quando fez o ovo, o que ele fez? Eu tenho um DNA dentro dele que define tudo, as cores, as tonalidades, várias coisas. E além do fenótipo, além do que está no DNA, existe, que é o genótipo, nós temos os fatores externos que vão agir sobre o fenótipo e que poderão modificá-lo. Tá. Nós vimos isso. Então, quais são os passos que você, que quer fazer uma linhagem de beta, tem que fazer, tem que seguir? Isso é um roteiro, não é uma lei, é um roteiro. Você tem que saber identificar quais as características ou traços genéticos presentes no fenótipo. O que é isso, filho? Você olha para o Betinha que está na sua frente, como nós fizemos com aquele vermelho. Ele tem isso, eu estou vendo que ele tem isso assim, assim. Você anota o que você observou. Porque há genes que acontecem lá no fenótipo que eles não aparecem no fenótipo. Tá? Mas você pode identificar uma montoeira olhando.
saber avaliar a intensidade da ação de cada uma dessas características. Ele é um azul o quê? É um azul royal, uma característica. Ele tem uma opacidade forte, é outra opacidade. E você determinou a opacidade, a presença de opacidade, e você determinou a intensidade da ação dela. Isso vai te levar a genótipos, para você poder trabalhar antes de fazer o cruzamento. Saber converter cada traço observado, logicamente com a sua intensidade, em um fenótipo, em um genótipo. Aí agora, com a sua conclusão, se você tem por exemplo, uma fêmea e quer fazer um trabalho que você observou naquela fêmea, você quer levar adiante, você vai procurar um macho que possua um traço correspondente para que você possa levar adiante. Para você fazer isso, você tem que ter conhecimento sobre a genética do beta. Quando eu falo genética, dá aquela impressão que você vai ter um conhecimento profundo. Não. É uma modelagem que você trabalha do ponto de vista prático e que tem se mostrado útil através dos anos e que consegue te orientar para você não fazer muita besteira. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho um traço A, eu quero obter C. Então, para isso, eu tenho que procurar B, para quando eu cruzar A com B, eu tenha C. Vamos dar uma clareada nisso. Vamos ver então. Nós temos esse beta aí. Eu peguei esse na internet. Não sei o que é isso. É um beta até muito doido. Então, a primeira coisa que eu vi, vamos lá. No quesito cor, tem cor pigmentada, cor iridescente, tonalidade e opacidade. Na cor pigmentada, eu tenho dois tipos. O grupo vermelho cereja e o grupo vermelho sangue. Tá. E eu não estou entendendo nada, Vitor. Tem importância. Vai lá no primeiro vídeo. Se não melhorar, faz o curso. É uma boa. Eu vi que no grupo vermelho cereja, eu olhando a dorsal daquele cara, olha lá, eu tenho um orange ali, tá vendo? Uma infiltração orange. Então ele tem a presença do orange. E do grupo vermelho sangue, ele tem alguma coisa? Ele tem o sangue. Olha lá, tá vendo na caudal dele e na anal, junto ao corpo, aquele vermelho pisado, parece um sangue pisado, tá vendo? E na caudal também tenho, entre dois gomos daqueles de iridescência, eu tenho lá a presença do vermelho sangue. Cor iridescente. Qual é a cor iridescente desse cara? Ah, eu te digo. É uma cor metálica. Tá vendo? Cor iridescente é uma cor metálica e ele é um copper. Onde que você está vendo copper? Esses gomos aí que você está vendo, esse tipo de cor que aparece nos gomos, isso é característica da cor copper. Por isso que você tem que saber identificar as características, você tem que saber ver. Você tem que treinar muito a sua visão. Você tem que olhar muito o beta, mas estudando. Não é se preocupando com o formato dele, você vai se preocupar com cores, com infiltrações, para você poder tirar o máximo dele. Vamos continuar. Tonalidade, você não tem dúvida, é um beta escuro. Pô. Bem melânico mesmo. Olha lá. E ele tem uma opacidade, tá vendo? Onde você vê o corpo dele, aquelas pintas ali, meio acinzentadas, é uma opacidade sobre a cor copper. A opacidade só ocorre em cima das cores iridescentes. Não esquecer. Então, do ponto de vista de cores, entre aspas, eu detetei isso aí nele. Tá. Na parte de formato, não tenha dúvida, ele é um placar. Não vi, mas eu estou achando que essa caudal dele está bem grande. Você repara que ela está pegando bem a dorsal e a anal. Então ele pode ser um big coddle. Ah, tudo bem. Pode ser.
Ele é um single tail, repara, só tem um lóbulo, beleza. E ele é um 4R. Repara, chamando a atenção, olha lá, entre os dois gomos iridescentes, você repara que eu tenho, dá para a gente ver mais ou menos uns 4 raios também da cor copper, tá vendo? Da infiltração, denunciando lá. Então, pode dizer que ele é um 4R. Tá bom. Mas você repara que no formato de placais single tail eu tenho como o 4R, eu vou ter que falar, mas eu quero betas com maiores ramificações. Vai lá no curso para ver como é que faz. Isso é muito interessante ver. Tá? E do ponto de vista de distribuição de cores, quer dizer, como as cores acontecem no beta, para mim, ele é um multicolorido comum. Ele não é um sólido. Ele não é um bicolor. Não é. Então ele é um multicolorido. Ele pode ser multicolorido comum, multicolorido especial ou um multicolorido instável. Eu reparei que ele não tem marmorização nem tem perda de vermelho. Pelo menos nesse estágio da fotografia. Eu não sei se mais adiante a marmorização poderá acontecer. Não sei. Mas do ponto de vista que eu estou vendo agora, eu não estou vendo nenhuma marmorização, nem nenhuma perda de vermelho. Então ele é um multicolorido, ele não é multicolorido instável. Mas o Vitor, eu não sei não, mas eu estou achando que ele está me lembrando, mesmo muito longe, um multicolorido especial. Na minha opinião, eu estou achando. Então seria um Black Devil. Então aqui, o Black Devil é isso aí. Quando eu falo, olha só, na distribuição de cores, eu não estou preocupado, em princípio, com as cores em si, e sim como elas aparecem no beta. Você repara que eu tenho um vermelho sim, em volta dele assim todo, tá vendo? Eu tenho uma infiltração iridescente, o de cima também tem, e o corpo realmente escuro. Não tão opaco, mas apresentando uma certa opacidade também. Mas eu te digo que eu, Vitor, estou achando que ele, na verdade, é um multicolorido comum. Tá? Pode ser que você, que achou que ele é um Black Devil, possa querer sair correndo atrás de uma fêmea com melhor marcação, mas não é só marcação. É uma iridescência compatível, com um vermelho ou com uma pigmentação compatível. Então, vai estudar gerência lá no curso para ver o que você pode fazer. Mas então eu fiz uma anamnese no meu beta e vi cores, formatos e distribuição de cores. Cheguei a essas conclusões. Tá. Então vamos lá. Vamos continuar então fazendo lá. O que eu tenho para iniciar? Vamos dar um exemplo agora mais não tão pesado quanto o outro, que ali é muito complicado. Eu tenho essa cor aí. Vamos só falar sobre esse traço dessa cor. Que cor é essa? Eu não sei. Eu peguei lá no PowerPoint e botei. E eu estudando essa cor, olhando, eu identifiquei nela esse genótipo. A maiúsculo, A minúsculo. O que é isso? Vai lá no curso para ver o que é. A maiúsculo, A minúsculo. E eu quero isso, essa cor. Só que essa cor é A minúsculo, A minúsculo. O genótipo dela. Tá. Então vamos lá. Eu fiz o meu quadro de Punnett. O que é isso? Lá no curso. O quadro de Punnett e botei na vertical, vamos supor que ele seja um macho. Botei a característica dele. Então ela é A maiúsculo, A minúsculo. É o que eu possuo. O que eu desejo obter? Está lá, A minúsculo, A minúsculo. Mas por que você não botou no de cima, Vitor? Porque no de baixo, também no A minúsculo, está embaixo. O de cima é A maiúsculo. Naquela linha ali, eu tenho que ter um A maiúsculo. Qualquer que seja o quadrado, os retângulos. Ou esse ou esse. Se eu boto em cima, eu não tenho A minúsculo, A minúsculo. Eu só tenho um A ali, maiúsculo. E um A, então, o A minúsculo está aqui embaixo. Por quê? Olha só.
Isso é o que eu desejo obter. Então, aqui, pegando essa coluna, eu tenho que ter um A minúsculo. Para juntar a horizontal, onde eu tenho um A minúsculo, no encontro da horizontal com a vertical, eu tenho A minúsculo, A minúsculo. Então, aqui no meio, eu tenho um A maiúsculo, A minúsculo. Só não botei a corzinha para não sobrecarregar. Mas seria a mesma cor, olha lá. A maiúsculo, A minúsculo. Então, vamos continuar para preencher aqui. Então, aqui nessa outra linha de baixo, como ela tem um A minúsculo ali, obrigatoriamente eu tenho um A minúsculo e uma interrogação. Eu não sei o que é, eu vou ter que ver o que é. Mas é alguma coisa com esse A minúsculo. Então, aqui em cima, lá em cima eu tenho uma interrogação. Então, para eu fechar essa coluna aqui, eu tenho A maiúsculo, interrogação, ou interrogação e A maiúsculo. Eu só para dar uma ordem, eu mantive essa ordem, mas tanto faz A maiúsculo, interrogação, ou interrogação e A maiúsculo. Tanto faz. Então, o que eu necessito para obter esse desejo, que é o A maiúsculo, A minúsculo? Está ali, eu necessito isso. Está vendo o genótipo dele? Vamos botar o genótipo aqui. Essa interrogação ela pode ser igual a A, ou essa interrogação pode ser igual a A maiúsculo. Legal. O que eu depreendo daí? Que se eu tenho lá A maiúsculo, A minúsculo, é o que eu possuo. Eu vou buscar uma fêmea, vamos supor, eu tenho macho, eu vou buscar uma fêmea que seja marronzinha lá, A minúsculo, A minúsculo, ou uma outra igual a ele, A maiúsculo, A minúsculo. Ou seja, qualquer um desses dois vai servir para eu ter, para esse traço, para essa característica, o que eu necessito. E uma dica importante, está vendo essa cor aí de baixo? Que ela é A maiúsculo, A maiúsculo? Eu não posso utilizar. Porque se eu utilizar A maiúsculo lá em cima, com A maiúsculo, A minúsculo, eu jamais vou ter nenhum dos quadrinhos A minúsculo, A minúsculo. Está vendo como é importante você saber identificar, e no caso ver a intensidade, que não é o caso, é só identificar, converter o que você está vendo em um genótipo, tá? Para saber o que você vai precisar correr atrás. Essa foi a intenção dessa apresentaçãozinha aí. Então essa está fora. Muito bem. Então, gente, é isso. Nesse nosso trabalho de hoje, o que eu quis mostrar nesse segundo vídeo é que é importante estudar a genética do beta, é importante. Tem que ter o estudo da genética. E você tem que se aprofundar e ter parcerias. Nós temos que ter no nosso trabalho de genética uma coisa muito importante que não foi falado nesses vídeos, mas de passagem eu acho que eu falei algumas vezes, não me lembro agora. Muito fechamento de cruzar irmão com irmão, esse fechamento genético de cruzamento, logicamente que ele é necessário em algumas horas, mas você não pode fazer isso sempre, porque você vai introduzir muito problema na sua linhagem, muita falta de saúde. Essa asepsia genética, ou seja, você abrir a sua linhagem, ter parceiros de trabalho, para ter sempre um sangue novo na sua linhagem. Lógico, sempre numa mesma orientação, que você possa pegar matrizes que se aproveitem do seu trabalho, que tenham importante, que você saiba o que aconteceu naquela ninhada, naquela linhagem dele, se tem marmorização, se tem perda de vermelho. Sai fora, é podre, você vai perder tempo. Bom, gente, a ideia desse trabalho era essa. Eu desde já agradeço a vocês por assistirem o vídeo e até a próxima.